fim da escala 6 por 1, 6 dias de trabalho, 1 de descanso, ainda faz as redes sociais ferverem. O projeto de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, já alcançou o apoio necessário para começar a tramitar no Congresso, mas ainda gera dúvidas e indignação. Para falarmos dos impactos que essa redução pode causar à economia brasileira, eu converso agora com a administradora e professora da Escola de Negócios da PUC, Lorraine Miller. Conversamos na semana passada e eu disse que eu precisava da tua volta aqui ao Poder RS para a gente falar mais desse assunto. Tudo bem, professora? Bem-vindo ao Poder RS de novo. Obrigada, Orestes. É sempre um prazer estar aí contigo. Vamos lá, eu vou utilizar aqui a sua isenção para tratar desse assunto para a gente entender os dois lados. Vamos começar pelas motivações de quem defende uma escala, então, que não seja 6 por 1, seja ela 5 por 2 ou até, imagina, 4 por 3. Quem defende isso está pensando o quê, professora? Então, como eu te falei semana passada, eu fico muito contente de estar aqui de novo. Minha ideia é refletir sobre o assunto, sem tantas certezas e sem trazer verdades absolutas, tá? Então, vamos lá. Já há muitos anos a gente vem falando na precarização do trabalho. A gente sabe que para muitas pessoas a condição de trabalhar ela é difícil, mas como a gente falou também na semana passada, não necessariamente difícil pelo que eu enfrento na minha escala de 6 por 1, mas muitas vezes pela dificuldade que eu tenho de capacitação, a dificuldade que eu tenho de chegar no meu espaço de trabalho, de sair do meu espaço de trabalho. Uma coisa é você trabalhar 8 horas, outra coisa é você levar mais 8 para ir e vir. Então, aí já são, né? É bem mais do que apenas 8 horas. Então, quem defende isso está trazendo, e acho que de forma muito apropriada, a possibilidade de se querer mais tempo, né? Para quem trabalha numa escala 5 por 2, então trabalha basicamente de segunda a sexta, folga, sábado e domingo, a gente sabe que muitas vezes o final de semana é utilizado para se colocar em dia aquilo que tu não conseguiu dar conta durante a semana, para cuidar aí da vida pessoal, enfim, de outras coisas. E sim, eu acho que é um sonho de consumo a gente pensar numa escala de 4 por 3, né? Então, eu entendo que quem está postulando isso está olhando para talvez um equilíbrio maior entre trabalho, lazer, trabalho, vida familiar, né? Aparentemente, é um sonho de consumo. Acho que é uma demanda interessante. Quem não quer mais tempo com a sua família ou mais tempo de lazer, mantendo o seu ganho atual? Acho que todos querem. O problema então, é quem paga a conta, é como pagar esta conta. E qual é a repercussão disso, então? Pois então, eu não acho, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Para mim, esta semana, inclusive, meu sonho de consumo é essa, onde a gente tem um feriado na quarta-feira. Porque aí a semana fica curtinha, né? Segunda e terça, feriado. Mais lá quinta e sexta-feira e de novo vem o final de semana. Só que quem é que paga a conta disso, né? Nós aqui na Rádio e na TV trabalharemos na quarta-feira mesmo sendo feriado. Pois é. Então, assim, eu sempre penso que as pessoas não são contra o social. Mas eu também entendo que quando eu tenho um social, eu tenho um econômico sustentando aquilo. Não existe apenas o social. Alguém paga essa conta. Alguém sempre paga a conta. Isso é um dado de realidade. Aliás, se a gente for olhar o resultado do PISA, que é o ranking internacional sobre educação, e se a gente perceber a posição que o Brasil está e nos dermos conta que esse ranking mapeia basicamente leitura, matemática e ciências para os nossos adolescentes aí de 15 anos, e que 75% deles não consegue fazer contas de matemáticas básicas, a gente vai entender por que é que as pessoas não fazem conta para saber quem é banco social, porque elas não sabem fazer conta. Então, alguém vai pagar a conta.
Sempre alguém vai pagar a conta. E tem Esse um é erro ponto. aqui, né, econômico, que em geral as pessoas que propõem isso, elas acham que quem vai pagar a conta é o empresário, quem deve pagar é o empresário. Quem nunca paga a conta é o empresário, porque o empresário ele tem que repassar os custos dos seus produtos. Então, quem paga a conta somos todos nós. Todos nós, e eu te diria que inclusive os empresários. Tá? Claro. Eu acho que inclusive eles. E o que a gente pensa sempre, né? Vamos olhar para os dois lados. Semana passada a gente começou a conversar sobre isso e eu penso que a sociedade brasileira ela chegou num estágio em que a gente precisa ter espaços de escuta mais do que espaços de fala. Porque o espaço de fala ele está posto, mas se eu não tenho a capacidade de escuta das partes envolvidas, nós não vamos sair do lugar. Então tá, semana passada também conversamos sobre, no momento que uma categoria profissional, e eu acho que essa é a grande primeira pergunta que eu tenho, né? Por exemplo, na aprovação disso, isso vai valer para absolutamente todas as categorias funcionais ou isso vai valer para as categorias que hoje trabalham numa escala 6x1? Eu não lembro disso estar claro quando eu li eu me esqueci o nome, quando ela postulou. O projeto da deputada do PSOL. Obrigada. O projeto, então, eu não lembro de ter clareza nesse sentido. Acho que esse é o primeiro grande ponto. A mudança é universal, seria para todas as categorias, mas a deputada já disse que está disposta a melhorar o seu projeto. Porque a grande diferença é essa, né? A gente tem como radialistas e jornalistas, por exemplo, como médicos, como enfermeiros. Eles não conseguem ter uma escala muito diferente porque um precisa cobrir o outro. São atividades diárias que acontecem em feriados e finais de semana. Agora a gente tem, por exemplo, né, setores como a tecnologia, que o presencial nem é mais tão importante, né? Até setores de comunicação, como publicidade, onde a gente contrata pessoas de fora da região, da cidade, até de fora do país. Então, as relações de trabalho elas estão mais fluidas. Não é melhor, então, que cada setor ou que cada empresa ache o melhor caminho com os seus colaboradores? E a concorrência está tão alta que essa escala 5x2, 4x3,